Olá, somos o grupo 10 da turma A de Administração. Partindo do pressuposto que houveram políticas de isolamento desde o início, o questionamento que propusemos é: quanto menor o número de casos em um país, maior serão as horas assistidas de Netflix? Nossa motivação para o assunto está relacionada com algumas notícias. Começamos pesquisando sobre a mudança de hábitos dos consumidores durante a pandemia, já que percebemos em nosso próprio cotidiano um aumento do peso dos serviços de streaming. Por esse motivo, ao nos depararmos com essa notícia, o grupo decidiu pesquisar mais sobre uma possível relação entre a quantidade de horas assistidas de streaming com a quantidade de casos de Covid no mundo todo. Reforçando a reportagem anterior, a notícia do Wall Street evidencia o aumento expressivo de assinantes da Netflix, justamente porque os consumidores estão isolados em casa, evidenciando uma mudança no comportamento do consumidor por causa da pandemia. Já essa reportagem da Tech Tudo evidenciou que, enquanto a Netflix sobressai em termos de número de títulos no catálogo, sua rival Amazon Prime se destaca em termos de preço baixo, o que nos fez questionar se esse fator da concorrência influencia na nossa análise sobre as horas assistidas. Por fim, essa notícia da Folha mostra que 49% dos assinantes têm até 29 anos. Sendo assim, a faixa etária se mostrou fundamental para uma análise eficiente do problema. O artigo Netflix, o serviço que mudou a forma de produzir e consumir entretenimento audiovisual, do Disseu da Silva, doutor em comunicação social, evidencia a relevância da Netflix e seu impacto no comportamento do consumidor, sendo um nicho do entretenimento que movimenta bilhões por ano. Assim definimos nossa base de dados anual, a qual incorpora 46 países em 2020. A variável dependente será horas assistidas de Netflix, obtidas através do site Comparitech. E as explicativas serão os percentuais de contaminados e de pessoas entre 15 e 24 anos na população, que foram encontradas na World Health Organization e na Our World in Data. Outros regressores são o número de títulos no catálogo da Netflix e a dummy sobre o preço relativo em relação aos Prime, ambos retirados da Comparitech. Para aprofundamento, as variáveis que têm relação ao nosso questionamento inicial são as horas assistidas e o percentual de contaminados na população. Com base em pesquisas e nas notícias analisadas, decidimos as novas variáveis. Escolhemos o percentual da população entre 15 e 24 anos, pois é uma faixa etária com pouca mortalidade, visto que o grupo mais vulnerável é o de idosos. Também foi adicionada a variável que indica o número de títulos no catálogo da Netflix, assim como a variável do preço relativo, que assume 1 quando o preço da Netflix for maior que o preço do Prime e 0 quando for menor ou igual ao preço do Prime. Ambos são fatores relevantes para o consumidor em sua escolha de qual streaming assinar, portanto, devem ser adicionados para reduzir o viés por exclusão de variável relevante. Em termos da análise descritiva, para entender mais sobre nossa pergunta, dividimos a base entre países europeus, onde a pandemia se intensificou mais rápido, e os não europeus, por meio de uma dummy. Ao comparar as médias, é notável que aquele com maior percentual de contaminados tem menos horas assistidas, o que pode ser relacionado com nossa pergunta. Referente à correlação das variáveis, nota-se que somente a variável de contaminados possui uma correlação negativa em relação às horas assistidas de Netflix, sendo isso um possível fator que remete à nossa pergunta. Porém, essa correlação é muito pequena. Um fator relevante é que os regressores entre si possuem uma correlação pequena, sendo isso favorável para o modelo, uma vez que não há multicolinearidade perfeita, ou seja, não fere a suposição 3 de Gauss-Markov. Com o intuito de montar uma equação para solucionar o problema, formulou-se a equação do modelo de regressão múltipla, seguindo a ordem do regressor da maior para a menor correlação, em módulo com a variável dependente. Para todas as variáveis contínuas, foi necessária a aplicação do logaritmo natural, portanto, a fórmula funcional predominante é a nível log. As variáveis explicativas são o logaritmo do percentual de pessoas entre 15 e 24 anos, logaritmo do catálogo da Netflix, que assim como o anterior não possui uma linha prevista tão próxima da ajustada, isso pode ser por conta da base de dados pequena, o logaritmo percentual de contaminados na população e a variável dummy sobre o preço relativo, comparando a Netflix e a Amazon. A análise de resíduos consiste em analisar se as suposições da regressão linear múltipla são verdadeiras. Dessa forma, com o intuito de avaliar as suposições, o gráfico evidencia uma linearidade dos parâmetros, não ferindo a suposição 1. Além disso, através do mesmo gráfico, observa-se que há heterossedasticidade, uma vez que a variação do erro não é constante, interferindo na suposição 5. Outro gráfico que reforça a falha na suposição 5 é o dos resíduos padronizados com as observações, no qual é possível inferir que a distribuição em torno do zero não é uniforme, dado que há concentração de valores entre 0 e 2 e depois entre 0 e menos 2, indicando alta variabilidade. Tal heterossedasticidade é comprovada pelo teste de White.
no qual o p-valor de 4% é menor que a significância de 5, inferindo na rejeição da hipótese nula, ou seja, falha da manutenção da suposição de homocedasticidade. Ademais, por conta da sequência de positivos nas observações mais baixas e depois picos negativos nas mais altas, tais fatores indicam que há uma provável falha de independência dos resíduos e, consequentemente, dos erros padrão, comprometendo a suposição 6. Além disso, esse gráfico e o teste do Jacques-Berra rejeitam a hipótese nula de normalidade dos resíduos, uma vez que o p-valor obtido desse teste foi de 49,42% e ele é maior que a significância de 5%. Regressão, utilizou-se a variável robusta, por conta da comprovação da heterocedasticidade. Essas são as interpretações de beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. Seguindo para beta 2 chapéu e beta 3 chapéu, esse segundo será usado em nosso teste e indica que quando o número de contaminados na população aumenta em 1%, ceteris paribus, são assistidos aproximadamente 23 minutos de Netflix. E por fim, as interpretações de beta 4 chapéu e do R quadrado. Em seguida, com o intuito de solucionar a pergunta proposta, fizemos um teste de hipótese com 41 graus de liberdade e 5% de significância. A hipótese nula formulada foi o beta 3 maior ou igual a zero e a hipótese alternativa, o beta 3 menor que zero. Dessa forma, para analisar nossa hipótese, a princípio, calculou-se o T observado, o qual possui o valor de 1,4. Depois, obteve-se a região crítica de menos infinito até menos 1,68. Logo, como o T observado não está dentro da região crítica, não há evidências para rejeitar H0. Ao interpretar o resultado, observou-se que com 95% de confiança, um aumento de 1% no número de contaminados na população não reduz as horas assistidas pela Netflix. Visto isso, a resposta para nosso questionamento inicial é não. Se houver um aumento de casos, e não só uma constância, uma possibilidade é que por conta de medidas restritivas flexíveis, haja um aumento de casos, fazendo com que pessoas se isolem por medo do acréscimo ainda maior de contaminados. No que se trata de nossas limitações no modelo, além da base pequena, a correlação entre as variáveis explicativas e a dependente é baixa, com exceção do percentual de idade. Já em termos de concorrência, adicionamos apenas um de seus concorrentes do mercado de streaming, por conta de seu preço menor e catálogo grande, como inferimos em nossas pesquisas. No entanto, muitos outros streamings vêm emergindo no mercado. Vale a pena ressaltar que durante a pandemia, outros concorrentes do audiovisual também cresceram, por exemplo, o TikTok e a Twitch, como é explicitado na matéria. Também pensamos em podcast e músicas. Contudo, concluímos ser de outro nicho de mercado, visto que apenas áudio não exige toda a atenção, podendo ser ouvido durante outras tarefas. Obrigada!